Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje eu vou falar com vocês sobre O Irlandês, novo filme do Martin Scorsese, original Netflix, estrelado pelo Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e muito mais. Bora lá? Como de praxe, sinopsezinha rápida. O filme acompanha a história de Frank, o personagem do Robert De Niro, que é um irlandês caminhoneiro que também faz parte do sindicato e que acaba tendo contato com o personagem de Joe Pesci, o Russ, que é um mafioso influente da área dele, ali da Filadélfia, e a partir disso a gente vai vendo a história sendo contada com o Robert De Niro muito velho, desde esse princípio de contato com a máfia até os dias atuais, onde ele já está bem senil. Logo de cara, eu quero deixar claro aqui que apesar de ser um filme de máfia, e muita gente provavelmente esperar um filme com muita ação, mortes e tudo mais, ele é um filme muito mais contido no sentido de ser um filme muito mais voltado para o drama do que para a ação, o que para mim, pelo menos, foi surpreendente de maneira muito positiva. A gente tem aqui um filme que, sim, tem a máfia como plano de fundo, sim, tem muitas mortes, sim, mas, por outro lado, é um filme que tem uma preocupação muito maior em tratar de três assuntos que eu vou discorrer aqui durante a crítica, que é o medo da morte, o arrependimento e o não pertencimento. Eu vou começar de trás para frente falando do não pertencimento, que dá para englobar tanto o Russ, o Frank e o Jimmy, que é o personagem do Al Pacino, de uma maneira bem interessante. Porque a gente tem o Jimmy e o Frank, que são dois caminhoneiros, dois líderes do sindicato, que tem essa relação com a máfia. E, no entanto, a gente tem dois paralelos muito interessantes, porque a gente pega o Jimmy, que é um cara super esquentado, que tem muito poder dentro do sindicato, ele tem uma relação muito boa com a máfia, mas, por outro lado, ele não está no mesmo nível da máfia. E a gente vê que o Frank percebe muito isso, apesar dele ser um capacho da máfia, ele tem uma relação muito mais forte, mais próxima até, e uma sagacidade muito maior. E isso fica muito legal, de uma maneira expressa muito legal, por conta do Russell, que ele é o grande link aqui entre esses dois caminhoneiros com a máfia, e ele está sempre mostrando que o grande poder da máfia está muito acima. Ele é realmente um peixe grande, diferente do que o Al Pacino pensa que ele é. E esse não pertencimento acaba trazendo uma série de desdobramentos na vida do Frank, do personagem do Robert De Niro, porque ele vai se desenvolvendo ali, ele vai tendo esses contatos e vai percebendo a não força dele, a não presença tão grande que ele acha que tem, pelo menos no início, e à medida que a história vai se desenvolvendo, ele começa a entender cada vez mais. Por outro lado, essa questão, esse drama dele, essa aflição que ele sente, também tem um contraste muito grande com o Jimmy, na medida que o Jimmy é um personagem que tem um humor muito grande. É muito interessante ver como o Al Pacino aqui nesse filme, ele procura ocupar todos os espaços, ele procura ter essa questão realmente de ser um cara super espalhafatoso, que não tem papas na língua, e ele faz isso de uma maneira muito cômica em certos momentos. No entanto, contrasta muito com o drama vivido pelo personagem do Robert De Niro, porque ele percebe que aquilo dali não vai dar certo, ele percebe que as coisas que o Al Pacino faz não são necessárias, não devem ser feitas, então fica muito uma coisa realmente de um personagem querendo ser maior do que é e um outro tentando impedir que problemas aconteçam por essa, digamos, vaidade dele. No que diz respeito ao arrependimento, a gente vê isso de maneiras muito claras em relação à trama principal, o grande clímax que o filme entrega mais pro final, mas também com metáforas a partir da questão, por exemplo, da estrada, porque o filme é contado basicamente com uma linha narrativa que acompanha uma viagem de um ponto A a um ponto B, feita com várias paradas. E é um filme muito longo, um filme que sabe esperar as coisas acontecerem. É interessante ver que tem poucos cortes, os cortes que acontecem entre cenas, deixa a cena respirar, deixa a gente processar muito aquilo, e acaba sendo interessante para pensar junto com a narrativa que o De Niro está contando pra gente, a maneira como ele fala, com muitas pausas, com certos receios. É uma metáfora muito interessante de como é uma viagem longa, com muitas pausas. E essas pausas a gente consegue perceber que tem realmente um arrependimento na fala, um arrependimento do que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ele sabe que foi inevitável, que ele tinha que fazer. Então essa dualidade é muito interessante, expressa tanto visualmente, com as metáforas visuais que eu falei, tanto como a própria postura do De Niro, na medida que, quando ele vai ficando mais velho, ele tenta reconstruir certos laços que ele não consegue, e ao mesmo tempo ele não consegue fechar certas coisas que aconteceram na vida dele, muito em função realmente
de tudo que aconteceu e de como, né, pessoas queridas para ele foram deixadas de lado, foram abandonadas pela vida que ele escolheu de uma maneira muito forte, muito brutal. E por fim eu tenho que falar da questão do medo da morte também, né, que é uma coisa que aparece mais no terceiro ato. Na verdade, o terceiro ato, eu diria que temos até um quarto ato nesse filme, que a gente vê, né, ele já no seu mais momento senil da vida, né, realmente já muito velho, né, procurando encaixar, né, como é que ele vai morrer, ele vai comprar um caixão dele, ele começa, né, pensar nessas coisas mesmo, e ao mesmo tempo a gente vê uma relação dele com o padre, né, uma coisa que é muito comum desse tipo de pessoa, né, ainda mais o irlandês tão católico fervoroso como ele é e aparenta durante o filme, né, toda hora ele indo falar sobre os arrependimentos da vida dele, sobre o que ele fez com o padre, né, sobre a questão realmente, né, o que vai acontecer no meu pós-vida, né, eu não quero ser cremado porque isso daqui, né, é um pouco mais bruto demais e tal. Então uma coisa também que mostra uma sensibilidade muito grande do personagem, que logo no início do filme, em um diálogo muito simples e muito fluido com o Joe Pesci, né, eles conversando, comendo, uma coisa até trivial, que ele fala que todo mundo tem medo e que quem fala que não tem medo está mentindo. E isso reverbera durante todo o filme de uma maneira muito forte. Então, de maneira geral, eu diria que O Irlandês é um filme que sabe trabalhar de maneira muito interessante seu personagem principal, a partir de uma tríade de sentimentos muito dramáticos, muito desconfortáveis, que acaba estabelecendo relações com outros personagens de muito peso nesse filme, principalmente os personagens do Al Pacino e do Joey Pesci. É interessante ver como toda a construção da máfia influencia também o universo, né? E isso é muito interessante, que o Scorsese não deixa, né, de citar todos os fatos que acontecem na vida e no mundo todo, afinal de contas. A máfia tem, né, seus laços e seus membros, né, espalhados por várias questões, e a gente vê essa força que também reverbera na questão do não pertencimento que eu falei no início. Então é realmente um filme muito denso, com muitas camadas, com muitas coisas para serem discutidas, e é um baita no estudo de personagem, seja do próprio De Niro, seja do personagem do Al Pacino e seja do Joe Pesci. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas opiniões aqui sobre O Irlandês, né? Como eu falei, um filme da Netflix, e já adianto pra vocês, é um filmaço, aconselho que vocês vejam assim que sair no catálogo. Eu vi no cinema e também recomendaria, mas eu acho que já saiu do cinema, enfim. Então, eu quero saber de você, o que você achou do Irlandês? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas também, porque ajuda muito a gente. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.